Olá, caro aluno. Seja muito bem-vindo à disciplina de Gestão de Telecentros. Essa é a nossa aula de número 2. Meu nome é Atos Denis. Bem, o roteiro da nossa aula está previsto a explanação sobre o conceito do software livre e a sua importância no processo de gestão de telecentros, as 4 liberdades envolvendo a utilização do software livre, bem como nós iremos comparar alguns aplicativos livres e proprietários existentes no mercado atualmente. Pois bem, por que software livre? Por que nós temos que realmente conceituar o que é software livre? E qual a sua importância realmente de fato para o processo de gestão de telecentros? Nós vamos utilizar a definição do professor Roberto Hexel, da Universidade Federal do Paraná, que nos diz o seguinte: o software livre é o software disponível com a permissão para qualquer um usá-lo, copiá-lo e distribuí-lo, seja na sua forma original ou com modificações, seja gratuitamente ou com custo. Em especial, a possibilidade de modificações implica em que o código-fonte esteja disponível. Bem, pessoal, a importância de utilizar softwares livres no processo de gestão do telecentro tem a ver justamente com a própria capacidade de autonomia e sustentabilidade desse próprio telecentro. Como nós destacamos nas aulas passadas, algum dos grandes problemas envolvendo a utilização dos equipamentos para a comunidade está justamente no planejamento do processo de continuidade da prestação de serviços desses telecentros. Nós vamos nos deparar com problemas como manutenção, falta de recursos, equipamentos obsoletos, custos elevados de manutenção para esses equipamentos. À medida que o equipamento vai envelhecendo, fica difícil para ele acompanhar o desenvolvimento dos softwares, que vão ficando cada vez mais pesados, por assim dizer. Consequentemente, um equipamento dessa natureza ele vai ficar encostado, mesmo tendo condições de uso. Com o software livre, existem aplicações no mercado, que nós vamos destacar algumas delas, que poderiam dar uma nova vida, uma sobrevida para esse equipamento. Ou seja, dentro do processo de gestão de um telecentro, nós temos que sempre visualizar as soluções possíveis para continuar otimizando o uso racional dos nossos recursos. E o uso do software livre tem essa característica, até mesmo no processo de aquisição do produto, no caso de um equipamento para o nosso telecentro. Pois se não vejamos, quando você adquire um computador, mesmo para uso pessoal, você está adquirindo aquele equipamento e atrelado a ele vem algumas licenças de uso de software, certo? Nesse caso particular, vamos citar o exemplo do Windows. Você compra um computador e ele vem com Windows. Aquele computador ele foi licenciado pela Microsoft, que é a empresa detentora do Windows, a possibilitar você, usuário, que adquirisse o equipamento e a licença de uso do Windows. Consequentemente, está atrelado ao preço final daquele equipamento o Windows. Da mesma forma, se você desejar adquirir a suíte de escritórios, no caso Microsoft Word, Excel, PowerPoint, você também tem que pagar uma licença para a empresa Microsoft para que ela disponibilize esse recurso também para você. Como é o Windows também, e é um sistema muito difundido no mercado doméstico e corporativo, é bem provável que você também tenha que adquirir um programa antivírus. E embora os programas antivírus possam ser obtidos gratuitamente, em versões gratuitas na internet, eles não têm todas as funcionalidades disponíveis para realmente extrair aquele malware ou antivírus que eventualmente venha atacar o seu equipamento. Então, se faz necessário você comprar o antivírus, ou seja, são custos que vão pesando no preço final do equipamento. Mas você também pode adquirir esse mesmo equipamento sem software proprietário. No caso, você pode adquirir apenas o computador. E aí, no caso, você pode fazer uso de softwares proprietários que vão proporcionar, em muitas dessas situações, um bom desempenho equivalente ou até melhor em relação ao software proprietário. Mas, no caso, por que nós estamos discutindo a questão do professor Roberto Hexel como exemplo para citar o uso do software livre? Porque o professor Roberto Hexel, desde 2002, ele vem discutindo e ele gerou um relatório como base para políticas públicas de utilização de software livres no governo. Então, no caso, também calha para o funcionamento dos próprios telecentros, ou seja, a diminuição dos custos operacionais envolvendo a aquisição de equipamentos que poderiam ser melhor utilizados e
de melhor durabilidade, por assim dizer, com o uso dos softwares livres. Mas de onde surgiu o movimento de software livre? Bom, nós devemos a utilização do movimento de software livre ao americano conhecido como Richard Stallman. Desde a década de 70, ele vem fomentando ações em prol de que as empresas ou usuários desenvolvedores licenciem o seu produto baseado em software sobre a chamada licença GNU, que no caso da licença GNU, ela possibilitaria que aquele software fosse disponibilizado para a comunidade de forma que esse software ele não seja licenciado de forma a pagar royalties ou direitos para outras empresas. O GNU ele gerou em cima de si uma licença que é conhecida como GPL. A GPL, ou General Public License, ela sistematicamente permite que aquele software seja homologado de forma a ser utilizado de forma gratuita, certo? E Stallman também criou uma fundação chamada FSF, ou Free Software Foundation, que orienta no processo de como essa licença realmente pode ser atrelada ao produto baseado em software e como ela deve ser distribuída no mercado. Mas os esforços do Stallman, eles sistematicamente foram focados na distribuição desses softwares, mas ele não conseguiu o principal durante toda a sua carreira, que foi justamente um sistema operacional que pudesse dar sustentabilidade a tudo aquilo que foi realmente estabelecido na GNU, na GPL e pela Free Software Foundation. No caso do sistema operacional, vocês conhecem, o mais famoso proprietário do caso seria o Windows. Para contrastar com o Windows, surgiu um software, um sistema operacional gratuito que é conhecido como Linux. Contudo, o Linux ele foi desenvolvido por um estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Torvalds, na década de 90, criou o que viria a ser conhecido como kernel, o núcleo de um sistema operacional, que leva o seu nome, no caso, Linux. E o Linux está licenciado pela GNU de Stallman. Então, no caso, ele é um software livre. E no caso particular desse software livre, ele dá sustentabilidade para os demais softwares também livres, que foram licenciados pelas Free Software Foundation. E aí, no caso particular, o Linux ele tem as mesmas funcionalidades e características fundamentais do Windows. Ele pode ter uma interface gráfica, ele tem dispositivo apontador como o mouse. A questão principal é que o software ele não tem custos atrelado a ele. Ele tem apenas as liberdades que são provenientes da GNU, que nós vamos destacar daqui a pouco, as 4 liberdades do software. Então, no caso desse software livre, do Linux, ele dá sustentabilidade às ações de melhoria do movimento do software livre, que permitem que usuários técnicos consigam realmente otimizar os seus produtos baseados em software e distribuir esses produtos para a comunidade. No caso do Linux, uma característica que é realmente interessante destacar é que ele possui diversas distribuições. No caso, o Linux GNU, ele pode ser encontrado no mercado com diversos nomes, como Slackware, Red Hat, Debian, SUSE, Fedora, CentOS e Ubuntu. No caso do Ubuntu, ele é uma distribuição muito amigável, realmente muito utilizada no ambiente doméstico, que facilita muito a adaptação de qualquer usuário. Além dessas, existem outras centenas de distribuições Linux no mercado. Essas seriam apenas algumas das mais famosas e mais notadamente conhecidas. Bem, mas falando realmente sobre as liberdades do software, para que o software seja considerado livre, ele tem que seguir 4 liberdades descritas pela Free Software Foundation. No caso, a liberdade número 0 nos diz que o software deve ser livre para se executar o programa para qualquer propósito. Ao contrário do software proprietário, que você tem que utilizar apenas para o específico uso que foi destacado na sua licença,
O software livre não tem essa questão. O programa é livre para ser utilizado para qualquer propósito. Na questão da liberdade número 1, a liberdade nos diz que é a liberdade de estudar o programa, como ele funciona e adaptá-lo às suas necessidades. No caso, o código-fonte é um pré-requisito necessário para que isso aconteça. O código-fonte, pessoal, nos diz como funciona o programa. Você deixa de apenas ser um operador do sistema para realmente manusear ele de fato. Então, quando eu tenho acesso ao código-fonte, eu posso estudar como aquele programa funciona. Eu posso, de repente, me deparar com um erro e corrigir aquele erro. Eu posso adaptar e melhorar aquele programa, mas isso faz parte de uma outra liberdade que nós vamos discutir. Mas o fato principal é que o acesso do código-fonte faz com que realmente esse software seja considerado um software livre. Um outro ponto que nós temos que destacar é a liberdade número 2. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo. Ou seja, como usuário técnico, eu posso realmente ter um entendimento de como realmente um determinado programa funciona. E, eventualmente, vendo um erro ou a possibilidade de melhorar e adaptar aquele erro, eu posso redistribuir a cópia corrigida para os demais usuários, para que eles possam usufruir das melhorias daquele software. Isso está garantido nessa liberdade. Da mesma forma, nos diz o que está escrito na liberdade número 3, a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie. Mais uma vez, devemos destacar aqui, o código-fonte, o acesso ao código-fonte daquele programa é um pré-requisito para essa liberdade. Com base nisso, nós temos a capacidade realmente de melhorar, aperfeiçoar, redistribuir esse software para a nossa comunidade. O porquê que isso é importante nessa questão de liberdade, pessoal? Essas 4 liberdades são tão importantes para o funcionamento do software. Existem estimativas que dizem que mais de 100 mil usuários ao redor do mundo contribuem de forma gratuita para a melhoria dos softwares, certo? Uma comunidade de desenvolvedores ao redor do mundo que colabora com esse projeto do movimento do software livre. Muitas vezes, uma distribuição gratuita ela tem um tempo de resposta para eventuais correções de erros bem mais rápido do que uma própria empresa, certo? Num caso em particular, se o Microsoft Windows apresentar algum problema, pode demorar semanas, às vezes meses, ou então até que saia a próxima versão daquela distribuição do Windows para corrigir determinado erro. No caso do software livre, com uma comunidade muito ativa dentro do universo de desenvolvedores, é bem provável que, se aparecer algum erro ou alguma eventual melhoria no produto, esse erro, essa melhoria, ela sai em questão até de semanas, dependendo do tipo do problema que foi detectado. Então, no caso, o software livre, ele também tem um sinônimo, que você pode se deparar com ele, que também é sinônimo de open source. No caso, código aberto. É um programa cujo código está aberto, de acordo com o que a gente falou do código-fonte, para que você realmente possa estudar, analisar, melhorar e redistribuir com ou sem custos, e a gente tem que destacar isso. Não quer dizer necessariamente que o software livre é um software gratuito, dependendo das melhorias que foram feitas e o suporte que pode ser ofertado para a continuidade daquele processo de melhoria, você pode realmente cobrar sobre o custo daquele produto baseado em software. Bom, dito isso, o software livre também tem questões envolvendo softwares proprietários, mas é bom distinguir isso de uma forma realmente que seja bem mais claro. Para isso, é necessário que você tenha entendimento sobre 2 pontos principais que distinguem o que é o software livre e o software proprietário. Primeiro, o que deveria ser o que nós chamamos de copyleft, ou seja, direitos abertos, ou copyright, que são os direitos reservados. No caso do copyright, vamos mudar um pouco o foco. Ao invés de focarmos apenas num produto baseado em software, como os que nós estávamos citando há pouco, como o da Microsoft, vamos falar sobre música, por exemplo. Quando um autor cria uma canção, grava essa canção e disponibiliza ao público, a forma como ela vai ser comercializada, na venda de CDs, ou então na forma de streaming, que
que é cobrado dentro de algum serviço como Spotify ou Amazon Music, essas empresas estão pagando direitos autorais para o autor daquela canção, porque aquela canção foi escrita por um autor. Quando um outro autor regrava essa música, ele também paga direitos para o autor original da música. Então, todo esse produto, que no caso é uma música, ela está garantida pelos direitos de copyright, certo? Ou seja, que um usuário que deseja realmente utilizar aquela canção ou regravar, no caso, ele tem que pagar para o autor original daquela canção. Diferentemente do que acontece com o copyleft. Eu posso gerar um mesmo produto, no caso uma canção, e distribuir ela pelo copyleft, ou seja, eu não tenho que receber nada por aquilo. Eu posso simplesmente jogar essa canção na internet e quem achar legal pode regravar, pode consumir, pode adaptar a música, pode mudar a batida, pode mudar o ritmo e por aí vai. Da mesma forma, eu quero que você compreenda a questão da diferenciação básica do que é o copyleft e o copyright em relação a produtos baseados em software. No caso do software, o programa proprietário, como aqueles que são distribuídos pela Microsoft, você está pagando licença de uso. Se você não está pagando licença de uso, você está possivelmente incorrendo em um crime de pirataria, certo? Porque você tem que pagar realmente, porque você, como usuário, tem que pagar os direitos de uso daquele software para a empresa que o produziu. No caso, o mesmo produto sendo licenciado pela Copyleft, ele não tem essa questão. Simplesmente ele foi liberado para uso público e, como tal, ele realmente pode ser analisado, ser estudado, ser adaptado. Consequentemente, as melhorias que foram feitas nesse software, elas serão disponibilizadas para o público e, consequentemente, se continua esse processo de adaptação, estudo e melhorias, fazendo com que realmente você tenha uma constante nesse processo. Mas apenas para que você possa compreender, aluno, também existem os equivalentes no universo proprietário para qualquer tipo de software livre que você possa imaginar. Nós vamos citar aqui alguns exemplos, como por exemplo a suíte de escritórios, a suíte Office, né? Existe o Microsoft Office. Você também tem um equivalente no mundo Linux, que é o LibreOffice. Por exemplo, processador de textos, Microsoft Word. Existe também um processador muito bom e equivalente, que é o Writer. Planilhas, como o Microsoft Excel. Você também tem o equivalente no mundo livre, que é o Calc. Na suíte de apresentação, que é o PowerPoint, você também tem um equivalente, que é o Impress. Banco de dados, como o MySQL, você pode usar o Postgre. A gerenciador de desktops, no caso, visualizador de PDF, gerador de PDF, programas de scanner, navegadores. E aqui um caso interessante a citar, no caso do navegador. Embora hoje a Microsoft não tenha mais o Internet Explorer, não exista mais, hoje o navegador da Microsoft chama-se Microsoft Edge. Ela também licencia para softwares livres, no caso Firefox, o Chrome, que eles também possam ser utilizados na sua plataforma. No caso, eles são inclusive mais utilizados do que o próprio Microsoft Edge, que é produzido pela Microsoft, né? É uma característica interessante, é o software livre sendo realmente incorporado dentro de um produto baseado de um software proprietário, né? Você também vai ter o equivalente a cliente de e-mail, download de arquivo. Para qualquer tipo de categoria de software, é bem provável que você encontre um equivalente também no mundo livre, que vai ter uma funcionalidade equivalente ou tão boa quanto. Bom, por que nós discutimos todas essas questões envolvendo software livre, caros alunos? Bom, analisemos o seguinte. O processo de administração e gerência de um telecentro envolve que você realmente busque soluções para manter o telecentro em funcionamento, certo? Como nós vimos lá na última aula, existe uma gama de problemas que foram detectados pelo relatório feito pelo Comitê Gestor de Internet para a maioria dos telecentros. E a maioria desses problemas envolve principalmente o fato dos equipamentos ficarem obsoletos. Quando o equipamento desse fica obsoleto, ele tende a dar muito problema. E um equipamento que já tem mais de 5 anos, ele tem dificuldades, por exemplo, de rodar uma aplicação nova, como o Windows 10. Consequentemente, esse equipamento ele vai ficar defasado. E aí existem soluções dentro do universo
do software livre que podem dar uma nova vida a esse equipamento. Você pode baixar um sistema operacional Linux, uma distribuição bem leve, e colocar um navegador nele, e ele vai voltar ativa aquele equipamento. Ou seja, existe também a possibilidade de você, ao fazer o planejamento de aquisição de novos equipamentos, analisar a relação custo-benefício de comprar equipamentos sem o sistema operacional e diminuir o custo de aquisição. Isso vai possibilitar, possivelmente, né, que você compre até mais equipamentos. Porque se você preencher os seus equipamentos com software livre, você vai ter mais recursos financeiros para, às vezes, dar um aporte maior no seu telecentro, comprar mais equipamentos. Então, isso ajuda muito, realmente, para o gestor ou para o administrador, realmente ter embasamento de como funciona o software livre, a importância dele realmente para o universo dos telecentros, que eles podem beneficiar em muitas ações dos telecentros, e no processo de melhoria constante da prestação de serviços que são prestados por eles. Bom, vamos encerrando aqui nossa aula, vamos deixando aqui as nossas referências, no caso, o texto completo do professor Roberto Hexel, que eu citei no início da nossa aula, né, coloquei aqui à disposição para a sua leitura. Coloquei também o texto do aluno Lúcio Darelli, né, que fez um trabalho muito interessante a respeito de como os telecentros podem ser utilizados como instrumento de inclusão digital para o eGov brasileiro, que também já está aqui o link. E eu deixo também para você o link da Free Software Foundation, para que você possa analisar como realmente é feito o trabalho de homologação da GNU para a liberação do software livre. Bom, encerro por aqui. Um forte abraço a todos.